Prontinho, estamos gravando, viu, gente? Então, vamos lá. Falta só um pedacinho para a gente terminar a parte de operações com vetores, e aí eu vou ver se eu faço ele mais rapidinho para dar tempo, ainda nessa aula, fazer pelo menos um exemplo, assim, para vocês irem quebrando o gelo com vetores, tá? Então, deixa eu só projetar a tela aqui para vocês. Oi, bora lá. Bom dia, Morena. Bom dia a todo mundo que chegou aí depois. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Tá preta ainda. Quer dizer, está preta ainda, mas está o símbolozinho. Tá o símbolo do Linux, né? É porque eu só tô arrastando aqui uma apresentação de uma tela para outra. Pronto. Beleza. Pronto. Então, assim, esse slide foi o que resumiu o desespero da aula passada, né? Que é o medo de vetor. Tá? Então, o que a gente falou na aula passada? A gente definiu assim, primeiro, que toda grandeza vetorial é essa grandeza que, além de número, além de módulo, ela tem direção e sentido a ser definida, e, principalmente, ela é representada matematicamente por esse ente matemático, essa setinha aqui, que indica a direção, o sentido, e o tamanho dessa setinha também é proporcional pronto, permiti. Também é proporcional ao módulo da grandeza vetorial, tá? Aí, assim, quando esse vetor está na horizontal ou na vertical, beleza, a gente diz, a direção é horizontal, da esquerda para a direita, leste para oeste, cima para baixo, enfim, dá para dizer direitinho. Agora, quando ele é inclinado, a gente tem mais dificuldade em trabalhar com vetores que são inclinados, tá? Imaginando isso plano cartesiano. Então, o que a gente faz? A gente projeta esses vetores em componentes ao longo dos eixos cartesianos. O que é projetar? É como se você estivesse vendo qual é a sombra, né, que aquele vetor faz ao longo daquele eixo que você está considerando. Então, a projeção ao longo do eixo X é o que a gente chama de BX. A projeção ao longo do eixo Y, de um vetor B qualquer, claro, é o que a gente chama de BY, tá? Então, além disso, a gente define vetores que têm módulo 1, que a gente chama de vetores unitários, ao longo dessas direções. Então, o vetor unitário ao longo da direção X é o vetor I, o vetor unitário ao longo da direção J, ao longo da direção Y, é o J. Então, esse vetor B, ele tem uma projeção ao longo de X, que corresponde a múltiplos do vetor unitário I, e ele tem uma projeção ao longo do eixo Y, que corresponde a múltiplos do vetor J. Então, é possível a gente escrever esse vetor B, em termos de sua componente ao longo do eixo X e de sua componente ao longo do eixo Y, onde cada componente dessa a gente descreve a depender do ângulo de inclinação que esse vetor faz com o eixo, tá? No caso aqui, em geral, a gente considera o ângulo de inclinação que faz com o eixo da horizontal, porque em geral é o que a gente tem, por exemplo, a gente pega o plano inclinado, por exemplo. Né? No plano inclinado, normalmente a gente dá a angulação do plano inclinado em relação ao chão, que é a parte horizontal, tá? Então, pensando nisso, que o ângulo conhecido é o ângulo com horizontal, então, a componente desse vetor ao longo do eixo X é dado pelo módulo do vetor, cosseno desse ângulo. Lembrando, ó, se o ângulo está próximo ao X, ele significa que esse cateto ao longo da direção X é o cateto adjacente a esse ângulo, ou seja, ao lado do ângulo, por isso que é cosseno, tá? Por outro lado, o cateto correspondente ao eixo Y é o cateto oposto a esse ângulo, que normalmente é o ângulo que a gente conhece. O cateto oposto é definido pela relação trigonométrica de seno. Então, por isso que as componentes X é definida em função do cosseno do ângulo com a horizontal e Y é definido com relação ao seno desse ângulo com a horizontal. Claro que, se eu não souber o ângulo com a horizontal, mas se eu souber o ângulo com a vertical, essas relações mudam. Por quê? Porque se o ângulo conhecido for com a vertical, a componente vertical é que é adjacente ao ângulo. Então, a componente vertical é que é cosseno. E a horizontal é que é seno, tá? Então, só tem que ter esse cuidado. Em geral, a gente fala assim, BX cosseno, BY seno. É se o ângulo que você conhecer for o ângulo com o eixo X. Se o ângulo conhecido na questão for o ângulo com o eixo Y, essas relações invertem, tá? O Y vira cosseno e o X vira seno. Porque o que a gente tem que ter em mente
é que o cosseno corresponde sempre à componente adjacente, ao lado do ângulo. E o seno é a componente oposta ao ângulo que você conhece, tá? Bom, uma vez que você sabe o tamanho dessas componentes, uma vez que você sabe o comprimento da componente x e da componente y, como a componente x e y são os catetos desse triângulo formado pelas componentes e o vetor, então o módulo desse vetor ele é dado pelo teorema de Pitágoras, né? Por quê? Porque o vetor vira a hipotenusa, deixa eu abrir aqui o chat, porque eu não consigo acompanhar o que vocês falam, viu? Desculpa. Pronto. Então, assim, se eu conhecer o tamanho, ou seja, o valor do Bx e o valor do By, significa que eu conheço os catetos que compõem o vetor inclinado, tá? Então, nesse caso, conhecendo as componentes x e y, eu consigo determinar o tamanho do vetor através do teorema de Pitágoras, ou seja, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu estou pensando no caso bidimensional, tá? Depois a gente vai generalizar para o caso tridimensional. Além disso, se eu também souber o valor das componentes dos vetores, porque nem sempre a gente conhece o vetor, mas a gente conhece as suas componentes. Então, se eu souber as componentes de um vetor, eu posso determinar o quanto esse vetor está inclinado, através da tangente do ângulo. Porque a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é a componente y, dividido pelo cateto adjacente, que é a componente x. Então, tem como eu determinar a tangente do ângulo, consequentemente o ângulo com que o vetor está inclinado, e ao fazer isso eu vou estar determinando a direção do vetor, eu vou dizer assim, ó, o vetor está inclinado de 30 graus com relação à horizontal, o vetor está inclinado de 80 graus com relação à horizontal. Então, eu sei a direção do vetor se eu conseguir dizer qual é o ângulo de inclinação dele. Aí, para calcular o ângulo de inclinação, a gente divide o valor das componentes y pela x, tá? Cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a definição de tangente. Então, isso aqui é o que a gente tem que basicamente entender de componentes de vetores e como escrever um vetor a partir, um vetor qualquer, um B qualquer, a partir de suas componentes x e y, por exemplo, pensando num vetor bidimensional, tá? Aí, beleza. Então, tudo isso aqui que eu falei até agora foi como é que, dado um vetor inclinado, eu consigo escrever ele em termos de x e y. E por que eu quero fazer isso? Porque uma vez que eu souber escrever ele em função das suas componentes, eu consigo operacionalizar mais fácil. Por quê? Porque com x e com y, para eu achar o módulo, eu vou estar sempre procurando o teorema de Pitágoras, tá? Então, por isso que a gente sempre busca decompor vetor. Se for uma força, a gente decompõe em x e y. Se for qualquer outra grandeza vetorial, a gente sempre tenta decompor ele em x e y, porque x e y a gente sabe fazer conta, porque a gente usa o teorema de Pitágoras, tá? Beleza, então assim, eu sei escrever vetor usando x e y, tá? Eu sei pegar um vetor e escrever ele como se fosse a soma de duas componentes, um ao longo de x e um ao longo de y, que é basicamente isso que a gente fez aqui. A gente pegou um vetor e reescreveu ele em termos de outros dois vetores unitários, um ao longo de x e um ao longo de y. Foi isso que a gente fez, tá? Então, dado dois vetores agora, como é que eu vou fazer a soma de dois vetores? Então, suponhamos que eu sei escrever os vetores em termos de x e y. Beleza, eu sei dizer que a força 1 é tanto x mais tanto y. E eu sei dizer que a força 2 é tanto x mais tanto y. Como é que eu faço para somar essas duas coisas? É isso aqui que é o que a gente tem que aprender, tá? Então, dado dois vetores quaisquer aqui, A e B, por exemplo, que eles têm, o A pode ser escrito em termos de suas componentes x e y, e o B também pode ser escrito em termos de suas componentes x e y, tá? Se eu quiser somar esses dois vetores, pelo método gráfico que a gente aprendeu, eu não ia colocar um vetor atrás do outro. Então, eu quero somar o vetor A com o vetor B. Eu pego o vetor A, que é esse azulzinho, e coloco o vetor B, que é o vermelhinho, na frente. É assim que a gente soma o vetor. A gente coloca um atrás do outro, e o vetor soma é o vetor que vai do início do primeiro até o final do último. Não é assim que a gente aprendeu? Foi assim que a gente aprendeu, né? Então, se eu quiser somar dois vetores, eu boto um atrás do outro, e a soma vai do início do primeiro ao final do último. Agora, vamos lá. Olha para só o azul. Esqueçam tudo que está nessa figura. Olhe só o vetor A. Então, o vetor A, ele tem uma componente ao longo de x, que está aqui, né? Se você colocar uma luz aqui em cima, a sombra do vetor A ao longo de x vai estar dando nessa direção, tá? E se você também fizer a projeção do vetor A ao longo do eixo y,
ele vai ter uma componente aqui ao longo do eixo Y. Por isso que a gente conseguiu escrever o vetor A em termos de suas componentes, tá? Então, o vetor A é isso aqui, ó. É um vetor que tem a componente Y e uma componente X, tá? O vetor B, por sua vez, quando ele está no plano cartesiano X e Y, ele também tem uma componente ao longo de X e uma outra componente ao longo de Y. Observa que o vetor B, ele não está na origem, né? Eu coloquei ele na frente do vetor A. Então, as componentes dele começam exatamente aqui, ó. A sombra do vetor B ao longo de X começa nesse ponto e vai até esse. E a sombra do vetor B ao longo do eixo Y começa nesse ponto e vai até esse. Então, eu projetei os dois vetores ao longo do eixo X e Y, tá? Então, eu consegui pegar dois vetores que eu sei escrever analiticamente quem é o vetor em termos de suas componentes, e eu também sei projetar ele graficamente, tá? Agora, olha para o vetor verde, que é o vetor soma, que é o vetor soma de A com B. Se eu projetar o vetor soma ao longo do eixo X, ele vai ter uma componente aqui, ó, grandona, SX, tá? Se eu projetar o vetor verde ao longo do eixo Y, ele também vai ter uma componente aqui ao longo do eixo Y. Olhe para a componente X. O tamanho da componente X é exatamente a soma do tamanho da componente do vetor A mais a componente do vetor B. Por quê? Dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, a soma é soma. Né? Você está somando, um atrás do outro. Tá? A mesma coisa acontece com Y. Quando você soma as projeções do vetor... Opa, deixa eu permitir alguém para entrar. Se você soma a componente do vetor A ao longo do eixo Y, mais a componente do vetor B ao longo do eixo Y, dá exatamente o comprimento da componente Y do vetor soma. Isso mostra o quê? Que dado dois vetores, que eu tenha escrito eles em termos de X e Y, para eu fazer a soma desses dois vetores, eu vou somar X com X para achar a componente X do vetor soma. Eu vou somar Y com Y, ou seja, as componentes Y dos dois vetores, para achar a componente Y do vetor soma. Ou seja, somar dois vetores dá sempre um terceiro vetor. Se você somar dois ou mais vetores, o resultado disso é sempre um outro vetor, que vai ter uma componente X e vai ter uma componente Y. Aí alguém fala assim, socorro, isso facilita a minha vida em quê? Muito. Porque se você tiver forças apontando uma para cada lado, tudo maluca, mas se você conseguir escrever aqui esse monte de forças em termos de X e Y, você consegue achar a força resultante. É só somar tudo ao longo de X, vai dar a componente X da força resultante. Tudo ao longo de Y vai dar a componente Y da força resultante. E aí você consegue escrever o vetor resultante da força, porque ele vai ser um vetor que tem não sei quanto valor ao longo de X, não sei quanto valor ao longo de Y, tá? E achar o módulo desse vetor é tranquilo, porque uma vez que eu saiba dizer quem é o X e quem é o Y, para eu achar, para eu achar módulo, eu faço o teorema de Pitágoras. Eu vou e faço isso aqui. Então, uma vez que eu souber quem é o vetor soma, que eu souber quem é a força resultante, para eu achar o módulo daquela força resultante, eu vou fazer o teorema de Pitágoras com as suas componentes. É por isso que é importante saber escrever vetores em termos de componentes. Mas está vendo que o método gráfico que a gente aprendeu lá, ele bate exatamente com o método analítico. Esse aqui é analítico, tá, gente? AX, BX, isso é número. Eu estou dando a visão geral aqui, mas quando a gente for para a prática, quando a gente for resolver exercício, o AX vai ter um valor, o BX vai ter outro valor. O que importa é, dado dois vetores que você consegue escrevê-los em termos de X e Y, o vetor soma é X com X dá o resultado do X. Y com Y dá o resultado com Y, tá? Na subtração, como eu falei para vocês, a subtração, ele é uma soma de dois vetores, só que um é oposto, ou seja, um é sinal contrário. Então, quando eu fizer a subtração, que a gente normalmente chama de vetor diferença, que é o vetor A menos B, isso significa que eu vou estar somando o vetor A, que é esse aqui, normalzinho, com o vetor oposto de B. O que é um vetor oposto? É um vetor que tem sinal contrário, ou seja, se a componente X aponta para a direita, o menos X vai ser para a esquerda, tá? Então, quando eu fizer a subtração de A com B, eu vou pegar a componente X de A menos a componente X de B, porque eu estou pegando o vetor oposto de B, tá? Mas, ou seja, isso aqui, essa diferença vai dar
a componente x do vetor diferença. E a diferença das componentes y vai dar a componente y do vetor diferença. Então, toda vez que tiver dois vetores inscritos em termos de seus vetores unitários, a soma ou diferença a gente faz separado. X com x, y com y. Por quê? Porque a soma ou diferença de vetores vai dar sempre um outro vetor, que vai ter componente x, que vai ter componente y, tá? E graficamente a gente consegue provar que realmente é assim, né? Se você fizer a soma gráfica de dois vetores, a componente x do vetor soma, de fato, é a soma das componentes x dos vetores que estão sendo somados. A mesma coisa do lado y, tá? Então, soma e subtração, x com x, y com y, e vai embora. Só tenha um cuidado que a subtração você tem que pegar o vetor oposto. Então, aqui, se o sinal desse fosse menos, ia ficar mais. Se fosse mais, ia ficar menos, tá? Porque o sinal de menos em vetor, ele não quer dizer que você está retirando. Ele quer dizer que você está caminhando no sentido contrário, tá? É isso que quer dizer o sinal menos. Beleza, então, somar e subtrair vetor que está escrito desse jeito aqui, a gente é tranquilo, a gente consegue fazer. O problema é quando a gente vai para a multiplicação, tá? A multiplicação, ela já é um pouquinho mais chatinha. Bom, primeiro, eu posso multiplicar um vetor por um número e eu posso multiplicar um vetor por outro vetor. Se eu multiplicar um vetor por um número, por um que a gente chama de escalar, né? Se eu pegar uma multiplicação de um vetor por um número, é tranquilo. Por quê? Porque multiplicar uma coisa por um número é como se eu estivesse somando aquela coisa n vezes. Então, 3 vezes o 6 é o quê? 6 mais 6 mais 6. É a soma de 6 3 vezes. A mesma coisa com o vetor. Se eu tiver um vetor multiplicação, que é o produto de um número, de um escalar, por um vetor, então vai ser 3 vezes a componente x desse vetor, mais 3 vezes a componente y daquele vetor. Então, a multiplicação de um vetor por um número é tranquilo. É só você pegar o número e multiplicar pelas componentes dos vetores. Aí, óbvio, o resultado vai ser um vetor multiplicação, que vai ter uma componente x, que é 3 vezes o valor da componente do vetor que está sendo multiplicado, e vai ter uma componente y também, tá? Então, não tem problema. Quando é um vetor por um número, de boas, você pega aquele número e sai multiplicando. Socorro, onde é que eu faço isso fisicamente? Na expressão de força. A segunda lei de Newton, ela diz o quê? Que força é massa vezes aceleração, né? Força é um vetor. Massa é um número. A aceleração é outro vetor. Então, para você achar a força, você multiplica um número por um vetor, tá? Então, ali é uma multiplicação de um escalar por um vetor, tá? Então, é um exemplo, por exemplo, de onde você tem multiplicação de vetor por número. Agora, se for vetor por vetor, aí existe duas possibilidades, tá? Quando você multiplica um vetor por outro, você pode fazer isso de duas formas. Uma forma é o que a gente chama de produto escalar, que nesse caso, o resultado de um vetor por outro vetor vai dar um número, por isso que chama escalar, tá? Mas você pode multiplicar dois vetores e ter como resposta um terceiro vetor. Aí, nesse caso, a gente chama de produto vetorial, porque a multiplicação vetorial entre dois vetores dá um outro vetor, tá? Esse produto vetorial, a gente só tem grandezas físicas que usam produto vetorial em Física 1 nos dois últimos capítulos. Nos dois últimos capítulos, que é quando a gente estuda rotação, tá? Então, o que é que eu faço? Eu não vou falar de produto vetorial aqui, não vou cobrar produto vetorial agora, para não misturar muito as ideias de vocês, porque a gente só vai ver grandezas que são frutos de produtos vetoriais lá no capítulo 10, tá? Então, quando chegar lá, aí eu paro e volto, gente, sabe aquele produto vetorial? É assim que a gente faz, tá? Para não gerar muita mistura na cabeça de vocês. Então, por enquanto, a gente só vai falar de multiplicação vetor por vetor, que dá um produto escalar, tá? Então, eu vou falar só desse aqui, só do produto escalar. Então, o que é um produto escalar ou produto interno? Tem alguns livros que ainda chamam de produto interno. Então, o produto de um vetor pelo outro, a gente pode entender ele da seguinte forma. Quando eu faço o produto escalar de um vetor pelo outro, eu estou fazendo assim, o quão esse vetor ajuda o outro. Então, eu pego um vetor e eu projeto ele um sobre o outro, tá? Então, por exemplo, quando eu faço aqui o vetor A, que está inclinado, multiplicado por um vetor B, por exemplo, que está na horizontal. Então, quando eu faço o produto escalar desses dois vetores, eu estou querendo dizer assim, ó, qual é a parte de A que ele contribui com B? Ou seja, qual é a parte de A que pode ser projetada em cima do vetor B, tá? Óbvio e evidente que a gente já aprendeu, ó,
esse vetor A inclinadinho, ele tem uma componente vertical e ele tem uma componente horizontal ao longo de B. A componente vertical dele não ajuda bem em nada, porque o B está assim e a componente vertical está assada. Então, essa parte vertical do vetor A, ela não colabora com o vetor B, tá? Então, a gente diz assim, que essa componente Y do vetor A, ela não projeta, ela não tem produto escalar com B. Só a componente X, porque é só a componente X que é a projeção de um vetor sobre outro. É essa a definição de produto escalar. A gente pode dizer assim, ó, produto escalar entre dois vetores é o qual eu posso projetar um vetor sobre o outro, tá? Óbvio e evidente que a única projeção de A sobre B é exatamente a componente X dele, que é com cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, a gente define assim, ó, matematicamente falando, o produto interno, que é representado por um pontinho, entre dois vetores A e B, é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, né, o produto deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por que que vem esse cosseno? Pela definição do produto escalar. Como o produto escalar é a projeção de um vetor pelo outro, a projeção de um pelo outro só se dá pelo cosseno, né? Porque o cosseno é que vai dizer o adjacente, é que vai pegar um vetor e jogar em cima do outro, tá? Repare que é comutativo, ó. Tanto faz eu falar a projeção de A sobre B, como a projeção de B sobre A, vai dar a mesma coisa. Porque a projeção de B sobre A, só a componente de B, que tem cosseno, é que colabora com o vetor A. Tá? Então, o produto interno, ele é comutativo. Tá? Porque eu projetar o A sobre o B, eu vou estar pegando a componente cosseno de A. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser projetar o B sobre A, eu também vou estar pegando a componente BX ao longo de A, ou seja, a componente adjacente. Então, todas elas vão ser com cosseno, tá? Então, por isso que o produto interno, ele é comutativo. Tanto faz você fazer A interno B, como você fazer B interno A. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Produto interno. Qual é a definição do produto interno? É a projeção de um vetor sobre o outro. Ou, se vocês quiserem falar numa linguagem mais coloquial, é o quanto que um vetor colabora com o outro, na direção do outro, tá? Matematicamente falando, traduzir a projeção de um sobre o outro é pegar o cosseno, porque o cosseno é que é a projeção, é o adjacente, tá? Então, matematicamente falando, A interno B é o valor de A, é o valor de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo, menor ângulo entre eles, viu, gente? Não é o ângulo grandão, não. É o menor ângulo entre eles. Então, observe que, como o produto interno, ele depende do cosseno, esse cosseno, ele pode variar de 0 a 1, né? Porque qualquer cosseno, ele varia de 0 a 1. Então, se o ângulo for 0 graus, ou seja, se não houver ângulo entre esses dois vetores, se os dois vetores forem paralelos, né? Se for um vetor paralelo com o outro, cadê minha caneta? Então, digamos que eu tenho aqui dois vetores, um vermelhinho e um azul. Se eles forem paralelos, ou seja, se eles apontarem na mesma direção, né, a setinha dos vetores está no bocal da caneta. Então, se eles apontarem na mesma direção, significa que não tem ângulo entre eles. Se não tem ângulo entre eles, o cosseno de 0 é 1. Então, você vai ter o máximo produto escalar, né? Ou seja, todo vetor contribui com o outro. Se eles têm a mesma direção, um projeta em cima do outro, tá? Então, a gente diz que o produto interno, nesse caso, é máximo, porque um colabora totalmente com o outro. À medida que você vai tendo um ângulo, quando você abre um pouquinho o vetor assim, ó, esse vetorzinho azul, ele já não colabora todo com o vermelho. Por quê? Porque como ele está inclinado agora, ele tem uma componente Y e ele tem uma componente X. Então, ele não colabora totalmente com o vetor vermelho. Só a parte do X é que colabora com ele. Então, à medida que o ângulo vai abrindo, o cosseno vai diminuindo. Consequentemente, o produto interno também. Quando o ângulo fica 90 graus, ângulo de 90 graus entre os dois vetores, ângulo de 90, cosseno de 90 é zero. Então, dois vetores que são perpendiculares, eles não têm produto interno. Porque não tem como eu projetar esse vetor que está na vertical sobre esse que está na horizontal. Aí não tem projeção. Então, se não tem projeção, não tem produto interno. Tá? Aí alguém fala assim, socorro, e se o ângulo for maior que 90? Se ele inclinar agora sim, né? Deixa eu parar minha apresentação, só para eu mostrar a imagem cheia, né? Para vocês verem que vocês podem fixar a minha imagem.
Então, o que eu estava falando é assim, ó. Se eu tenho dois vetores, vermelhinho e azulzinho, tá? Que o ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 é 1. Isso aqui, a projeção é máxima. Todo vetor azul, ele está em cima do vetor vermelho, né? Então, projeção máxima. Nesse caso, o produto interno é topado. É o máximo valor que você pode ter. À medida que esse ângulo vai abrindo, ele vai crescendo assim, ó, o vetor azul agora, ele não colabora totalmente com o vermelho, porque ele tem uma componente que colabora, que está aqui, na mesma direção, mas tem uma outra componente aqui oposta, que não colabora. Então, à medida que o ângulo vai abrindo, o produto interno vai diminuindo. Quando esse ângulo fica 90 graus, quando ele fica 90 graus, esse vetor azul, ele não tem projeção nenhuma ao longo da direção horizontal. Coloca uma luz aqui no vetor azul, não vai ter sombra aqui embaixo, tá? Então, não existe projeção desse vetor ao longo desse. Se não tem essa projeção, o produto interno é nulo. Então, por isso que quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, o cosseno dá 0 e o produto interno é 0, tá? Agora, socorre se for um ângulo maior que 90. Ó, se for um ângulo maior que 90, o cosseno começa a ficar negativo. Por que o cosseno começa a ficar negativo? Porque esse vetor azul agora vai ter duas projeções, é verdade. Uma na vertical, que não ajuda em nada, e outra na horizontal. Só que repare que a projeção horizontal agora tem sentido contrário ao vetor vermelho. Então, ele também não ajuda, né? Ele só não anula, mas ele diminui. Então, por exemplo, se eu tiver 10 no vermelho e a projeção aqui tiver 5, vai ser 5 para um lado com 10 para o outro, vai dar uma resultante de 5, né? 5 para o lado do maior. Se for 180 graus, ó, 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1, né? Então, quando você botar menos 1 aqui, se os vetores tiverem o mesmo tamanho, um mata o outro, porque a projeção não colabora, tá? Então, por isso que é cosseno, porque ele diz para a gente qual é a projeção de um vetor em cima do outro, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Ah, socorro, beleza, isso é uma matemática do cacete. E onde é que está a física disso? Existem grandezas que são definidas e que precisam ser definidas dessa forma. Eu preciso saber, assim, como é que um vetor colabora com o outro, como é que eu consigo projetar um vetor para o outro, tá? Deixa eu esperar um pouquinho para ver se vocês veem minha tela, porque eu não sei se vocês voltaram a ver minha tela. Acho que sim, né? Já dá para ver. Voltou? Estou vendo também. Beleza. Então, repare, tá? Então, vamos lá. O que é o produto interno? É como é que eu projeto um vetor ao longo da direção do outro, tá? Matematicamente falando, o produto interno é definido como produto do módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Repare que é um número, ó, gente. Você tem dois vetores sendo multiplicados, mas desse lado aqui você só tem número. Módulo, tá? Se o ângulo entre esses vetores for 0, a projeção é máxima, porque o cosseno é 1. Se o ângulo entre esses vetores for 90 graus, a projeção é mínima, né? É nula, tá? Porque o cosseno de 90 é 0. Então, não tem como você projetar um vetor em cima do outro, tá? A partir dessas definições, a gente pode definir isso, ó. Se eu quiser fazer o produto interno de I com I, ou seja, do vetor unitário ao longo de X com ele mesmo, I com I, o ângulo é 0 graus. J com J, o ângulo também é 0 graus. Então, o produto interno de vetores unitários iguais é sempre 1, né? Por que é sempre 1? Porque o módulo dele é 1, vai ficar 1 vezes o cosseno de 0, que também é 1, vai ficar 1 vezes 1, dá 1, tá? Agora, se eu quiser fazer o produto interno entre vetores unitários diferentes, aí o produto interno entre vetores unitários diferentes é nulo. Por quê? Porque como são vetores que formam ângulos de 90 graus entre si, então o produto interno de I com J ou de J com I, tanto faz, porque o produto interno é comutativo, ele vai dar sempre 0, porque o ângulo entre eles é 90 graus, tá? Então, I com I, J com J é 1, e I com J ou J com I vai dar 0, porque eles são perpendiculares, eles são ortogonais, tá? Como propriedades que eu não vou provar, mas lá na geometria analítica, quando vocês forem ver produto interno em geometria analítica, vocês vão provar cada propriedade dessa aqui, tá? Mas aqui a gente só usa, mas lá vocês vão provar. Então, a primeira propriedade é que é comutativo, como eu falei, né? Como é um número, né? Tanto faz ser multiplicar 2 vezes 3 como 3 vezes 2, vai dar a mesma coisa, tá?
Então, o produto interno, ele é um produto comutativo. A interno B é a mesma coisa de B interno A. E, óbvio, evidente, que se você pegar o mesmo vetor e fizer ele vezes ele mesmo, como eles vão estar formando 0 graus, porque é ele com ele mesmo, vai dar sempre o módulo dele ao quadrado, tá? Por isso que I vezes I é 1, porque 1 ao quadrado dá 1, né? O módulo é unitário, tá? Então, são duas propriedades importantes que a gente pode ser que a gente precise. Joia. Então, agora, Socorro, você falou tudo isso, né, de uma maneira bem geral. Se eu tiver quaisquer dois vetores. Mas se os dois vetores forem inclinados, né? Se eu tiver um vetor A, que pudesse ser escrito em termos de x e y, e se eu tiver um vetor B, que também pode ser escrito em termos de x e y. Como é que eu faço o produto interno desses dois vetores? Né? Então, vamos ver como é que faz, para a gente ver que vai ser bem mais simples do que a gente parece, tá? Então, dado dois vetores aqui, A e B, quaisquer, escritos dessa forma, tá? Suponhamos agora que os dois sejam inclinados, né? Então, se os dois são inclinados, cada um tem suas componentes x e y. E eu quero fazer o produto interno. Se eu quero fazer o produto interno, vou usar a regra que a gente aprende lá no ensino médio, né? O primeiro vezes o primeiro do outro lado, o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Só fiz isso. A propriedade que a gente chama de propriedade distributiva, né? Quando você tem dois parênteses multiplicados, você faz o primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo com o primeiro, segundo com o segundo, tá? Então, vai ficar AXI interno BXI, aqui, então, A vezes B, fica I interno I. Lembra que o AX, AY, BX, BY é número. Então, se ele é número, eu posso botar para fora. Aí ficou I interno I. Tá vendo? Bora lá. AX com BY agora. AX, BY. Aí fica I interno J. I interno J. Tá? Agora, vamos fazer o segundo com o primeiro. AY vezes BX. AY, BX. J interno I. J interno I. E o último termo, AY, BY, J interno J. Tá aqui, tá? Então, a gente já aprendeu, ó, I com I dá 1, J com I dá 0, J com I dá 0, J com J dá 1. Então, esses termos cruzados, eles se anulam e fica só os termos diretos, ó. Fica só os termos diretos. O x de um com o x do outro, o y de um com o y do outro. Então, se eu tiver os vetores escritos dessa forma, o produto interno vai ser o produto das componentes x com x, mais as componentes y com y, o produto de y com y. Então, essas são as duas formas de você obter o produto interno entre dois vetores. Alguém fala, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Depende da forma que você tiver na questão. Se você souber o módulo dos vetores e o ângulo entre eles, é óbvio que você vai usar esse aqui de baixo. Agora, se você não souber o ângulo, você não souber o módulo dos vetores, mas você souber as componentes dos vetores, aí você usa a equação de cima. Tá? Mas são duas formas de você obter o produto interno. Uma, se você souber o módulo de cada vetor, e a outra, se você só souber as componentes dos vetores. Então, são duas formas de você obter o produto interno, tá? Muitas vezes a gente precisa combinar um com o outro. Muitas vezes a gente precisa, por exemplo, às vezes eu quero saber o ângulo entre os vetores. Aí, o que eu faço? Primeiro eu pego o produto interno deles, coloco aqui, e depois calculo o ângulo. Então, às vezes você combina uma fórmula com a outra, tá? Mas, em geral, a regra é essa. Se os vetores estiverem escritos em termos dos seus vetores unitários, o produto interno é feito pela soma do produto de componente por componente. Se você tiver o ângulo entre os vetores e souber o módulo deles, aí você pode obter pela definição matemática direta, tá? Acho que aqui eu botei um exemplo de produto escalar na física. Acho que esse é o último slide de hoje. Depois eu vou fazer um exercício para a gente relaxar um pouco, tá? Então, eu tinha falado para vocês que algumas grandezas em física são definidas a partir de produtos internos, de produto de vetor com vetor, tá? Uma delas é o trabalho de uma força. Então, a definição física de trabalho é o produto interno entre a força e o deslocamento que essa força causa. Então, F aqui é o vetor força e D é o vetor deslocamento que essa força está provocando, tá? Agora, repare que o trabalho é um número, né? Então, não tem vetor aqui em cima, não tem setinha de vetor. Por quê? Porque o trabalho é uma grandeza escalar. Ela é definida pelo produto de dois vetores, mas a resposta desse produto é um número. Por isso que é um produto interno, e não é um produto vetorial, tá?
Então, se eu soubesse o valor da força e se eu soubesse o valor do deslocamento, para eu calcular o trabalho, eu vou multiplicar o valor dessa força pelo valor do deslocamento, o módulo delas, né? E o cosseno do ângulo que eles formam, tá? Alguém poderia perguntar, socorro, quando é que esse trabalho vai ser máximo? Esse trabalho aqui vai ser máximo quando toda a força puder ser projetada ao longo do deslocamento. Né? Então, assim, se eu estou aplicando uma força na horizontal e eu quero promover um deslocamento na horizontal, aí o trabalho vai ser máximo. Porque toda força é projetada ao longo daquele deslocamento. Aí o cosseno vai dar 1, porque aqui o ângulo é 0, né? O deslocamento está na horizontal e a força está na horizontal, tá? Aí o cosseno vai dar 1, e aí você tem o trabalho máximo. Agora, se eu puxar um bloco através de uma corda, então a força que eu estou aplicando é ao longo da corda, ou seja, é uma força inclinada em relação à horizontal, tá? Repare que o deslocamento, ele está na horizontal. Então, eu tenho um deslocamento na horizontal e tenho uma força inclinada. Então, essa força aqui, ela não está totalmente projetada ao longo do deslocamento. Ela tem uma componente que ajuda o deslocamento, que é a componente X, mas a componente vertical não ajuda, tá? Então, o cosseno desse ângulo aqui não vai ser máximo, não vai ser 1. O cosseno desse ângulo vai ser alguma coisa entre 0 e 1, né? 0,7, 0,8, 0,5. Então, a gente diz que aqui, no caso, essa força, ela gera um trabalho parcial. Por quê? Porque nem toda a força colabora com o deslocamento, tá? O contrário agora, se eu quiser que esse bloco se desloque na horizontal, eu não posso aplicar uma força na vertical. Se eu quiser que essa caneta saia daqui e venha para cá, não adianta nada empurrar ela para cima. Se eu empurrar ela para cima, ela não vai deslocar da direita para a esquerda, tá? Por quê? Porque agora a força e o deslocamento, eles são perpendiculares. Então, não existe nenhuma projeção dessa força ao longo desse deslocamento. Então, essa força não realiza nenhum trabalho, ela não fornece energia para o sistema deslocar ao longo da direção horizontal. Tá? Então, o trabalho é um exemplo típico de uma grandeza que é a escalar, que não é vetor, ela é energia, trabalho é energia, tá? Só que é definida a partir do produto de dois vetores. O que é que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, a energia que o sistema ganha é uma energia que depende, assim, como é que essa força contribui para esse deslocamento. Ela contribui de forma máxima, ela contribui de forma parcial, ou ela não contribui PN para esse deslocamento, tá? Então, o produto interno é um tipo de produto entre vetores que permite análise física desse tipo, como trabalho, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Se a gente tivesse um problema físico, a gente ia pegar essa força, decompor ela em X e Y e fazer o produto vetorial, o produto interno, perdão, vetorial não, o produto interno com deslocamento, tá? Então, esse é um exemplo clássico de onde o produto escalar é aplicado em situações físicas reais. E observe que a matemática bate certinho com o que acontece, né? Se tiver a mesma direção, a força contribui totalmente. Se ela estiver inclinada, ela contribui parcialmente. Se ela for perpendicular ao deslocamento, ela não ajuda em nada. Então, ela não fornece energia para o sistema de jeito nenhum. Ela não ajuda a realizar trabalho. Tá? Então, assim, bate certinho. Tem uns exemplos aqui, que é o caso de vetores tridimensionais, mas eu vou fazer isso usando o tablet, porque eu prefiro rabiscar. Tá? Peraí. Rapidinho. Isso aqui é só uma generalização, tá? Se eu tiver um vetor que ele é tridimensional, ele tem componente x, y e z. Então, o vetor, ao invés dele ser escrito só em termos das componentes x e y, ele tem uma componente extra aqui, ó, uma componente z. Mas a forma de realizar as operações é idêntica, né? Se você for somar vetores tridimensionais, você vai ter que somar x com x, y com y, z com z. Se for subtrair vetores tridimensionais, vai ter que fazer a subtração em x, subtração em y, subtração em z. Se for um produto de vetor por um escalar, vai ter que fazer o produto com x, com y e com z. Se for o produto interno, ou produto em escalar, vai ter que multiplicar o x com x, o y com y, o z com z. Observe que aqui não é vetor, viu, povo? Produto de vetor por escalar dá vetor. Produto interno de vetor com vetor dá um número. Ó. Não tem nem o x, não tem o y, não tem o i, não tem o j e não tem o k. Tá? Mas eu vou fazer agora um exemplo aqui de um exercício que eu acho que é mais proveitoso. Tá? Rapidinho, deixa eu parar de projetar essa tela aqui.
2 minutinhos, só entrar aqui com o tablet, que a gente vai rabiscando, eu acho rabiscando é mais fácil de entender. Eita, devia ter deixado o Meet aberto, esqueci. 1 minutinho só. Eu vou fechar o áudio aqui rapidinho, porque a gente já viu que dá uma interferência danada, né, gente? Quando eu ligo o tablet aqui. Rapidinho. Consegue me ouvir? Sim. Sim, professora. Beleza. Então, feito isso, deixa eu só travar o som aqui do notebook para não ter bronca. Vamos lá. Eu estou esperando compartilhar a tela, viu? Rapidão. Antes de passar para o exercício que eu queria fazer, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, assim, que eu acho que aqui é mais esse negócio. Então, quando a gente tem um sistema tridimensional, né, a gente pensar, eu sempre peço para que vocês visualizem um sistema tridimensional, o canto do cômodo que vocês estão. Então, o piso, a gente pode dizer que é o sistema, é o plano cartesiano, x e y, que a gente já está acostumado a trabalhar, o chão, e a altura da sala é o eixo z, tá? Aí, quando a gente tem um vetor qualquer, que ele é tridimensional, óbvio, evidente, né, só para antes de botar o vetor aqui, deixa eu só lembrar. É óbvio que esse sistema, um sistema tridimensional, ele também tem lados positivos e lados negativos, do mesmo jeito, é um octaedro. Quando a gente tem x e y, a gente tem assim, né? O y e x. Esse lado é positivo, esse é negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Quando eu tenho um sistema tridimensional, a mesma coisa, né? O y, ele tem um eixo, um lado do eixo y é positivo. Aqui está uma borracha gigante, peraí. Então, ele tem aqui um lado y positivo, um lado para dentro negativo. A mesma coisa o eixo x. O eixo x é positivo normalmente para a direita, para a esquerda ele é negativo. E o z, que é a altura, a gente diz que é positivo para cima, negativo para baixo. Então, plano tridimensional, um plano cartesiano tridimensional, ele, ao invés de formar quadrantes, como a gente aprende, né? Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Então, ele forma um octaedro, né? Você tem um plano XZ, tem um plano Y com Z, e assim vai. Tá? Por isso que sistemas tridimensionais, eles são mais chatinhos, porque são mais difíceis de visualizar. Tá? Então, se a gente pegar um vetor qualquer agora, aqui no plano tridimensional, sei lá, deixa eu botar um vetor aqui numa posição que... Vou apagar aqui o lado negativo, só para não misturar muito, tá? Para não ficar um desenho muito carregado. Então, se eu botar aqui um vetor tridimensional, um vetor aqui, um vetor qualquer A, esse vetor tridimensional, ele tem um comprimento ao longo do eixo Z, né? Ele tem aqui uma projeção ao longo do eixo Z. Essa é fácil de ver, tá? Mas, para eu projetar ele no plano XY, primeiro eu tenho que fazer a sombra dele ao longo do eixo do plano, do chão, e depois decompor ele nos dois quadrantes. Então, aqui vai ter uma componente... Opa, eu passei errado. Peraí. Passei errado aqui. Esse lado aqui está errado. Né? Projetei errado, peraí. Porque ele tem que vir aqui, né? Mais para cá. Não está muito paralelo. Melhorou. Menos ruim. Tá? Então, ele vai ter uma projeção aqui ao longo de X e outra projeção aqui ao longo de Y. Tá? Quando a gente tem esse caso, esse ângulo aqui a gente chama azimutal, e o ângulo que ele faz aqui embaixo, a gente chama dois ângulos. Então, a decomposição agora fica em dois ângulos, que a gente chama de coordenada polar, tá? Aí, por isso que é chatinho, mas não tem problema. A gente não vai trabalhar muito com ângulo aqui, a gente vai pegar esse vetor A e dizer que esse vetor, ele tem uma componente ao longo de X, ele tem uma componente ao longo do Y, e ele tem uma componente ao longo do Z. Os vetores unitários correspondentes são I, J e K. Tá? Então, agora eu vou ter vetor assim, ó, escrito em 3 dimensões. Beleza? Ah, Socorro, onde é que eu vou ver isso na física? Quando a gente estudar movimentos tridimensionais, aí vocês vão ver.
certo? Vão ter vetor de força, vetor de deslocamento, vetor posição, que é tridimensional, tá? Mas isso é mais na frente. Mas é só para vocês entenderem que tudo que eu falei aqui, que a soma vai virar uma soma de AX mais BX mais CX, por exemplo, se fosse 3 vetores, né? Não vou nem botar 3 para não misturar. Ao longo de X, AY mais BY ao longo de J, mais AZ, BZ ao longo de K. Então, vai ser vetor que ele tem agora as 3 direções também, tá? Não seria vezes K? Não, eu estou falando do soma, tá? Imaginando aqui um vetor soma, não estou falando em produto, não. Se fosse produto, você está certo, viu, Gabriel? Se eu tivesse 2 vetores, então, agora, digamos que eu tenho um vetor A, que ele é AX na direção Y, AY na direção J, AZ na direção K. E tivesse um outro vetor B qualquer, que ele pudesse ser escrito como BX, BY na direção J e BZ na direção K. Aí, se eu quiser fazer a soma desses vetores, eu vou somar. Aí, a componente X com componente X vira a componente X do vetor soma. A componente Y mais a componente Y vira a componente Y do vetor soma. E a componente Z mais a componente Z do outro vira a componente Z do vetor soma. Observe que o vetor soma, ele tem também, ó, uma componente X, ele tem uma componente Y e ele tem uma componente Z, tá? Agora, se eu quisesse fazer o produto, que é isso que você está mencionando, o produto interno de A com B, aí ele vai ser só o AX com BX, produto, somado com AY, BY, produto, mais somado com AZ, BZ, produto. Repare que não tem IJK, porque o produto escalar, produto interno, ele resulta no número. É por isso que ele é chamado produto escalar. Certo? Então, assim, quaisquer vetores que você tiver ele, que se você consiga escrever eles em termos de IJK, você consegue resolver. Qualquer um. Porque é só você fazer. A soma vai ser a soma x com x, y com j, ou k com k, se tiver z, né? E o produto vai ser x com x mais y com y mais z com z. Sem vetor, porque produto interno não dá vetor. Tá? Deixa eu fazer um exemplo com vocês aqui. Rapidinho, deixa eu só acrescentar uma página. Isso é uma lista que eu... É uma lista... Ah, socorro. Bom, isso é uma lista que é de um semestre anterior aqui, mas eu vou resolver ela na sexta-feira, mas eu achei interessante pegar essa questão aqui, tá? Vou botar bem grandão aqui a imagem para ver se eu consigo fazer vocês enxergarem a decomposição. Então, aqui desculpa interromper, mas você não falou que ia para um evento? Não é nessa sexta não, Laura, é no dia 12. Ah, tá. É no dia 12. Desculpa. Rapidinho, só um dia que caiu aqui. É no dia 12. Sexta-feira a gente vai fazer aula de dia 12 eu estou pensando em deixar uma aula de exercício gravada, para vocês terem mais prática. Bora lá. Então, ó, uma pessoa indo para uma caminhada segue essa trajetória a seguir aí, essa trajetória mostrada nessa figura. O passeio total consiste em 4 trajetórias em linha reta. No final da caminhada, qual o deslocamento resultante da pessoa medido a partir do ponto de partida? Então, repare, certo? Cada seta dessa mede um vetor de deslocamento, tá? Então, e aqui está o plano XY. Então, beleza. A questão já indicou para a gente que é um sistema bidimensional, tá? É X e Y. Se é X e Y, eu só vou escrever os vetores em termos de X e em termos de Y. Tá? Então, o cara parte da origem, né, do ponto 0, 0, caminha 100 metros na direção do eixo X, depois ele vai para baixo, caminha mais 300 metros na direção do eixo Y, aí ele agora dá uma caminhada inclinada de 30 graus com a horizontal, né, horizontal, 30 graus com a horizontal, só que vindo para a esquerda, tá?
E aí depois ele sobe mais 200 metros até chegar aqui. Beleza? Só que quando ele sobe 200 metros até chegar aqui, a inclinação desses últimos 200 metros já não é mais os 30 graus, já é agora 60 graus. Então, entendeu qual é a ideia? Você tem 4 vetores aqui, né? Você tem esse vetor de 100 metros, esse outro vetor de 300, um de 150 e outro de 200. E a questão que é assim, qual é o deslocamento total, desde o ponto de partida? Então, o que a questão quer, no fundo, o que ela quer é esse vetor aqui, ó, que sai da origem e vai até o final. É isso aqui que ela quer, é esse vetor resultante. Eu vou chamar ele de um R, tá? É um vetor resultante. Ele quer esse vetor. É o vetor que sai da origem e vai ao final do último vetor. Lembra que deslocamento é a distância em linha reta entre o ponto de saída e o ponto de chegada, né? Então, como a questão perguntou deslocamento, ele quer esse vetor, que vai da origem até esse ponto aí onde ele parou. Agora, olha para esse vetor, ó. Ele colocou um vetor de 100 metros, depois um vetor de 300, depois um vetor de 150, depois um vetor de 200. Então, está um vetor atrás do outro, né? Tá vendo que é um vetor atrás do outro? Então, esse vetor R aqui, ele vai do início do primeiro ao final do último. Isso não é a soma, não é? Não é eu somar vetor, esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí dá esse vetor, que é o vetor soma. Então, se eu quiser chamar esse primeiro vetor pequenininho de um vetor A, esse vetor aqui eu vou chamar ele de B, esse vetor aqui eu vou chamar ele de C, e esse vetor aqui eu vou chamar ele de D. Então, o que a questão quer mesmo, que é esse vetor resultante, que é o vetor deslocamento, que vai desde o começo até o final, na verdade é uma soma vetorial entre os vetores A, B, C e D. Tá? Então, o vetor resultante nada mais é do que o vetor deslocamento. É o vetor que sai do primeiro e vai ao final do último. Então, a soma vetorial. Aí eu falo assim, socorro, mas eu aprendi lá que deslocamento é posição final menos posição inicial, tá? É o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é vetor, né? Então, nem sempre mais e menos em vetor quer dizer soma ou subtração, tá? Então, aqui é muito mais fácil você pensar assim, ó, o vetor de deslocamento, que é o vetor que vai do início até o final, é a soma vetorial desses outros 4, tá? Por quê? Porque senão você ia ter que achar a coordenada desse ponto e fazer a coordenada desse outro ponto aqui, que é essa conta que a gente podia pensar, tá? Muito mais complicado. Fala, Jane Everton. Professor, então quer dizer que nesse caso, o valor final desse deslocamento vai ser igual à distância percorrida? Peraí, desculpa, eu não estou lhe ouvindo. Tá escutando agora? Não, pronto, agora sim. Nesse caso, o valor final, no caso do deslocamento, vai ser igual à distância percorrida, já que é a soma de todos os vetores? Não. Deslocamento e distância percorrida só são iguais se você tiver um deslocamento só em linha reta, único. Mas repare, a distância percorrida aqui seria 100 mais 300 mais 150 mais 200. Então, a distância percorrida seria o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B mais o módulo do vetor C mais o módulo do vetor B. Isso é a distância percorrida. Boa pergunta essa. 100 mais 300 mais 150 mais 200. Aí, a distância total percorrida, portanto, é ser 400, né, 600, 750 metros. Então, essa seria distância percorrida, que é você somar a distância subindo, fazendo curva, descendo, ladeira, subindo, enfim, tá? Não é isso que a questão quer. A questão quer o deslocamento. O deslocamento é a distância em linha reta desse ponto até esse ponto. Ou seja, o módulo do vetor R, que é o módulo do vetor deslocamento, não é a distância percorrida. A gente vai provar isso agora. A gente vai achar esse vetor deslocamento, que no fundo é uma soma
vetorial de 4 vetores, e depois a gente vai calcular o módulo desse vetor de deslocamento, tá? Porque aí você vai ver que não necessariamente o módulo do deslocamento é a distância percorrida. Só é se for uma distância em linha reta. Se você tiver vários deslocamentos em linha reta, né, aí sim, quando você somar, coincide, tá? Mas a distância percorrida não necessariamente é o deslocamento. O deslocamento é uma soma vetorial entre vários deslocamentos parciais, né? A distância percorrida é uma soma escalar da quantidade de distância que foi caminhada, foi percorrida. Entendeu? Mas é uma boa pergunta, tá? Júlio, fica à vontade. Sim. Licença aqui, professora. No caso do vetor A ali, Hum, ele não tem nenhuma inclinação. Então, boa, o garoto. vetor A, ele não tem o AY, Então, ele certo? vai ter zero na componente y. A gente vai fazer Entendi. isso agora. A gente vai Entendi. escrever. Então, assim, ó, se eu souber escrever o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D em termos de x e y, aí depois eu sei somar. Porque eu vou somar x com x, y com y. Aí eu vou achar um vetor R, que também tem uma componente x, que também tem uma componente y. Estão entendendo? Então, a ideia toda de vetor é essa. Primeiro, você vai pegar cada vetor e escrever ela x e y. Se ele não tiver y, beleza, é zero. Tá? A gente vai escrever cada vetor. É isso que a gente vai fazer. Então, vou reduzir o zoom aqui um pouquinho, mas vou deixar aqui o vetor S somado, como vocês me lembraram, só para a gente ver se esse S vai ser igual ao módulo do R. Repare que S, deixa eu até escrever aqui do lado, para na hora que vocês estudarem. Isso aqui é distância percorrida. Distância percorrida é um escalar, é número, tá? Isso aqui é vetor, beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aí exatamente a ideia. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou achar? Tá, vou escrever os vetores em termos de x e y, tá? Então, todo vetor qualquer, ele é escrito assim, né? Então, o vetor A vai ser uma x na direção y, mais um AY na direção J. Por que você está fazendo só X e Y, Socorro? Porque o sistema indicou para a gente que é bidimensional, tá? Então, não estou preocupada com Z, beleza? Deixa eu só arrastar aqui a imagem que eu estou... A imagem que está a câmera de um lado. Aí eu estou falando, achando que eu estou falando de frente, estou falando de virada. Então, vamos lá. Então, como bem vocês observaram, já o Júlio observou, o vetor A, ele está apontado para o lado positivo de x e ele não tem nenhuma componente em y. Então, se eu quiser escrever esse vetor A, eu vou escrever assim, ó. O vetor A é 100 na direção y e 0 na direção j. Então, esse é o vetor A. Já escrevi o A, beleza? Vamos para o B, mesma coisa. O B tem uma componente x e tem uma componente y. Aí vamos olhar o vetor B. Olha para o vetor B. Ele é 300 na vertical para baixo, lembrem, lado negativo, tá? Ele é 300 para baixo e não tem nada no x. Então, o vetor B, para voltar para cá. Então, o vetor B é um vetor que é 0 no x e menos 300 no y. O menos porque ele está apontando para baixo. Vou até botar e indicar aqui. Menos y negativo. Tá? Pronto. Então, a gente já sabe escrever o vetor A e já sabe escrever o vetor B. Se eu fosse fazer um vetor soma só deles dois, ia ficar 100i menos 300j. Tá? O vetor soma. Tá? Mas não tem só esses dois. Tem agora os complicadinhos, que são o vetor C, que tem módulo comprimento 150, mas está inclinado. Tá? Então, aí a gente vai ter que decompor esse vetor. Como é que a gente decompõe? Então, se eu imaginar que a vertical é o eixo Y e a horizontal... tá certo. E a horizontal é o eixo X, né?
Então, agora vamos decompor esse cara. Eu decompor esse vetor, ele tem uma parte dele que pode ser projetada aqui, que é a componente y, e a outra parte que é projetada aqui, opa, C, né? Que é a componente C, tá? O ângulo que ele faz com a componente horizontal é esse de 30 graus. Então, o lado adjacente é o que está com o x. Então, a gente diz assim, ó, Cx é o módulo do vetor C, posso representar assim, módulo do vetor, vezes o cosseno de 30 graus. Então, vai ser o 150 vezes o cosseno de 30. Aqui a gente tem que ter só um cuidado, eu vou ser mais rigorosa aqui ao escrever, porque repare que essa componente Cx, ela está apontando do lado negativo do eixo x. Então, tem que ter um sinalzinho de menos aqui na frente, tá? Porque ela está decomposta no sentido contrário. Então, é por isso que somar vetor é mais difícil. Você tem que levar em consideração a direção. E a direção é esse sinal de menos que dá essas contribuições de direção. Tá? Eu já fiz essa conta em algum lugar. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos raiz de 3, 275 sobre vezes raiz de 3. Tá? Só lembrando aqui que é a mesma coisa assim. Menos 150 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? E a componente y também vai ser negativa, que também está apontando aqui para baixo, menos o módulo de C, seno de 30 graus. Então, menos 150, que é o módulo do vetor, o tamanho do vetor, e o seno de 30, meio, né? Meio. Aqui dá menos 75. Então, eu já sei as duas componentes do vetor C, né? Então, eu posso voltar aqui, na minha tabelinha aqui do lado, voltar para o azul, e eu posso escrever, ó, o vetor C, que ele tem uma componente C na direção I e Y na direção J. O vetor C é menos 75 raiz de 3 e menos 75J. Né? De novo, o número as componentes negativas, porque apontam do lado negativo dos eixos x e y, respectivamente. Então, já tenho 3 vetores escritos. Tá? Vamos voltar agora só para o último, que é o D. Beleza? O D está aqui. Meu Deus, como é que eu vou fazer esse desenho sem borrar muito? Vou fazer de azul. Então, de novo, o vetor D começa aqui. Então, se eu botar o eixo aonde ele começa agora, cortou um pouquinho minha voz, né? Então, Y. Vou botar bem curtinho aqui, só para não misturar. Tá? Então, de novo, ó, repare. Esse vetor D, ele tem uma componente aqui em Y, que é grandona e aponta para cima, então a componente é positiva. E tem uma outra componente aqui embaixo, vou dar um zoom. Uma outra componente aqui embaixo, que é socorro, D, né? DX, apontando o lado contrário. Então, a componente DX é negativa, a componente DY está para cima. Então, vamos lá. Se eu quiser escrever dx é o módulo de D negativo, né? Opa, vou botar logo negativo, para não esquecer. Vezes o cosseno agora de 60 graus. 60 graus. Menos 200, que é o módulo, cosseno de 60. Meio. Esse aqui dá menos 100. E o dy, vamos ver, voltar lá. dy positivo. dy positivo. Então, módulo de D, seno de 60 graus. 200, raiz de 3 sobre 2. Então, dá 100, raiz de 3. Eu nunca boto raiz de 3 agora, porque o raiz de 3 não é um número exato. Então, eu deixo para escrever ele só no final. Tá?
Então, vou botar aqui, rapidinho. Por que que o C ficou tão... Ah, porque eu reduzi a fonte, não tem? A pessoa tem toque, viu? Deixa eu escrever para ficar na mesma espessura a letra. Então, só relembrando aqui. Vetor C é um CXI mais um CYJ. Aí a gente viu que o vetor C era um vetor de menos 70... Eita, 5 horroroso. 5 raiz de 3i menos 75j. Só para a espessura ficar mais parecida com o que eu estava fazendo. E o vetor D, que foi o que a gente acabou de fazer, que é um dx na direção I, um dyj. Então, o vetor D, a gente acabou de fazer ele aqui do lado. O x é menos 100i e o y mais 100 raiz de 3j. Pronto, resolvi o problema agora. Então, já tem os 4 vetores, ó. I, A, B e C escritos em IJ. Tá? Então, o vetor resultante, que é o vetor de deslocamento que vai do início do primeiro ao final do último, que é a soma desses deslocamentos vetoriais e não distância percorrida, vai ser a soma desses vetores. Eu vou escrever aqui de novo cada um, só para a gente não se perder. Tá? Então, mais 100i, 0j, que é o vetor A. O vetor B é 0i menos 300j. O vetor C, menos 75 raiz de 3i, menos 75j. E o vetor D, menos 100i, menos 100 raiz de 3j. Então, repare que o vetor deslocamento é um vetor, e assim como o vetor, deve ser I e J. Tá? Então, agora a gente vai somar tudo que tem I e botar I, mais tudo que tem J. Então, o vetor R vai ser... Professora, Eu fiz errado? Eu fiz. Eu fiz. Aqui é mais, né? É, mais, muito. Pronto, é aí que a gente perde as questões. Obrigada. Eu sou bem desatenta, viu? Quem nunca foi meu aluno aí, me ajuda. Então, vamos lá, vamos somar tudo que tem I. Vai ficar 100 mais 0, menos 75 raiz de 3, menos 100. Isso tudo é o I. E o J, 0, menos 300, menos 75, mais 100 raiz de 3. Eu vou conferir os sinais agora, viu? Porque a pessoa aqui pode... Acho que tá certo, né? Estou conferindo aqui no meu papel, mas acho que... Bom, se eu não errei nada... Tá, então vamos lá, agora vamos fazer a conta. Então, I. Esse 100 com esse 100 mata, graças a Deus, já melhorou um bocado. E aqui ficou menos 375, né? Aqui fica menos 375 mais 100 raiz de 3. Aí aqui eu vou usar uma aproximação, tá, gente? Eu vou usar a raiz de 3, aproximadamente 1,73, tá? É 73 ou 75? Devia ter calculadora aí, mas acho que é 73. Eu tenho esse número na minha cabeça. Acho que é 73. Calculadora. Se alguém tiver calculadora aí e quiser conferir, agradeço. Mas eu acho que é isso mesmo. É 1,73. É 73 mesmo, né? Então, Isso. pronto. Então, aqui fica menos 375 mais 100 vezes 173. 1,73. Isso vai dar menos 202, né? 375 menos 173 é 202. Tá? Então, só para fazer a conta separada aqui, para não ficar muito carregado. Vamos lá. Então, qual é o vetor R, que é o resultante, que é o deslocamento resultante? Fica menos 75. Aliás, podia a gente fazer essa conta aqui também, né? Para dar o valor certinho.
Aqui fica 75 vezes 1,73. Vou colocar, que aí eu já tiro as raízes de 3 tudo. Ô, professora, você escreveu 200. E 2. Faltou 2, né? Não, foi 200 ali que você escreveu. Eu tô falando, era 202, né? É 202 aqui. É, 202. Porque é 3... Olha, vai de novo. 200, é 375 menos 173. Dá 202. É, obrigada. E aqui, 75 vezes 1,73, na minha calculadora, se eu não fiz errado, dá 129,75. Tá? Então, o vetor resultado vai ser um vetor de menos 129,75 ao longo de I. Vou até colocar um parênteses aqui para ficar bonito. Mais menos 202 na direção J. Então, esse é um vetor. Repare que ele está escrito como vetor. Né? Ele tem componente I, ele tem componente 2. Obrigada aí quem me avisou do 200. Eu não vi, foi o Júlio, né? Pronto. Agora sim, quando a gente vai dizer para uma pessoa, o deslocamento foi de quanto? A gente não diz não sei quanto I, não sei quanto J. A gente diz o módulo desse deslocamento. Tá? Então, se eu quiser saber qual é o módulo do vetor R, o módulo do vetor R vai ser a componente x dele ao quadrado, componente y ao quadrado, na raiz, ou seja, o teorema de Pitágoras. Tá? Aí, só lembrando, essa é a componente x dele, essa é a componente y. Então, quando a gente coloca isso na conta, o módulo do vetor de deslocamento, portanto, vai ser a raiz de menos 129,75 ao quadrado, mais 202 ao quadrado. Só lembrando que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, não se preocupe não, que não vai dar nenhum número complexo aí, não. Beleza. Deus sabe quanto é que é essa conta. Eu não fiz. Alguém puder fazer para mim, agradeço. Calculador. E eu nem aproximei, porque eu acho que muito provavelmente em algum exercício anterior, esse 129 eu devo ter feito ele virar 130. Conhecendo minha aproximação, é capaz. Mais 202 quadrado. Raiz quadrada disso. Raiz de 129,75 quadrado. Peraí, viu que eu botei a calculadora, mas esqueci os parênteses aqui. A calculadora fez errado. Mais 202 quadrado. Na minha conta, depois vocês conferem, como eu falei, eu sou extremamente desatenta. Esse módulo do vetor R deu aproximadamente, deu 240,08. Eu vou aproximar para 240, tá? Então, 240 metros, né? Porque a distância aí está em metros. Tudo está em metros. Então, repare, ó como é que é diferente. Tá vendo? Foi quem que me perguntou no começo, foi Jerry Everton, não foi? A distância percorrida foi 700 e quanto? 750, né? Cadê? A distância percorrida foi 750 metros. O deslocamento, que é o módulo do vetor R, 240. Completamente diferente. Tá? Distância percorrida, isso mesmo. Distância percorrida, você vai somando. Poderia, Gabriel, não tem problema não, viu? Se você quisesse deixar a raiz de 3 dentro, não tem problema, porque depois ia levar ao quadrado, né? A chance de erro ia ser menor, sem problema. Bem pensado, tá? Aí, beleza, Socorro. Você me disse o vetor R, ótimo, show. Você me disse o módulo dele, mas, assim, todo vetor, para ele estar descrito, ele tem que ter módulo, ele tem que ter direção e ele tem que ter sentido. O módulo a gente já sabe, mas cadê a direção e sentido? Né? Então, se a gente voltar para a figura, vamos ver se faz sentido. Olha esse vetor R, graficamente falando, ele está apontando para baixo, né? Para baixo. Ele está no terceiro quadrante.
Então, se eu desenhar uma figurinha lá embaixo, para eu não ter que ficar andando para baixo e para cima, se eu desenhar uma figurinha aqui, um rascunho, só para a gente entender essa questão de direção de sentido. Não é nem, a questão já foi respondida. Ele perguntou o deslocamento, ele perguntou o modo. A gente já fez. Mas só para a gente entender melhor. Então, o meu vetor R é um vetor que ele está aqui assim, ó. Né? Esse é o meu vetor R. Se vocês não acreditam em mim, a figura está aqui. Né? O vetor R que vai do início do primeiro ao final do último está aqui, ó, no terceiro quadrante. Tá? Primeiro, segundo, terceiro. Está aqui. Terceiro quadrante apontando para baixo. Então, só fiz levar ele para lá. Claro, salva aqui as projeções também, mas ele está aqui embaixo. Então, se ele é um vetor que está no terceiro quadrante, se eu projetar ele ao longo do x e y, as duas componentes dele têm que ser negativas, né? Ele está no terceiro quadrante, então a componente x é negativa, está apontando, x o quê? Y é negativa, está apontando para baixo, e a projeção ao longo de x também está do lado negativo. Olhe para a cara do vetor. As duas são negativas, tá? Então, perfeito. Não erramos nada. Tá? De fato, o vetor R é um vetor que tem componente x, eita, que eu invoquei com 200, não foi? E componente y negativa. Então, perfeito. Tá? Aí agora eu quero saber qual é a inclinação dele. Porque se eu souber a inclinação, eu sei a direção. Eu digo para ele, olha, é um vetor inclinado de 30 graus, 20 graus, 70 graus, sei lá quantos graus for, no terceiro quadrante. Ou seja, se a gente estivesse falando em termos de plano, pontos cardeais, né? Se a gente fosse, por exemplo, controlador de voo e quisesse mostrar qual foi o deslocamento do avião, né? A gente ia ter que descrever não em termos de x e y, ia ter que descrever em termos de pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste. Aí, se eu fosse dizer a direção desse avião, eu ia dizer assim, ó, ele deslocou, sei lá, 40 graus, eu vou achar ainda quantos graus são esses, na direção entre o oeste e o sul, que é o quê? A direção a 40 graus, partindo do oeste e vindo para o sul, tá? Sudoeste, como chama. Então, primeiro vamos achar esse ângulo. Como é que eu acho a direção? A direção eu vou pela tangente. Lembra que eu escrevi aquele slide que eu falei, aquele slide é o resumo de tudo. A tangente é o quê? A componente y dividido pela componente x, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, fica menos 202 menos 129, tá? Na minha conta aqui, se eu não errei, aí vocês conferem, por favor, dá 1,55. Então, qual é o ângulo cuja tangente é 1,55? Matematicamente, a gente escreve assim, ó, se a tangente, se a tangente do ângulo é 1,75, o ângulo é o arco tangente que tem esse valor. Matematicamente, a gente escreve assim, a tangente é menos 1, tá? Aqui é só um formalismo matemático. Então, dá um ângulo, também eu estou olhando aqui na minha pescaria, de aproximadamente 57,2 graus. Tá? Então, ou seja, se eu quiser descrever completamente esse vetor, eu digo assim, ó, o vetor deslocamento é um vetor R, que tem essas coordenadas lá, J, é um vetor R, cujo módulo é de aproximadamente 240, e que ele está numa direção de 57 graus, 57,2 graus do oeste para o leste. Ou, se a gente não estivesse falando de leste, oeste, norte, sul, a gente 57,2 graus no
terceiro quadrante. Também é uma forma de dizer. Tem gente que prefere fazer assim, ó. Também, se vocês olharem algum livro, ele dá o ângulo total, desde a origem. Aí ele soma o 180 com o 57, tá? Esse pedaço aqui é 180, mais esse pedaço 57. Então, esse ângulo aqui seria os 180 graus, mais o 57,2, que daria 237,2 graus. Então, outra forma também é, alguns dizem, com ângulo 237,2 graus do eixo X positivo, né? Que pega lá desde o começo, tá? Então, são três formas diferentes de você dar a direção de um vetor. Você dá com, eu só estou falando plano cartesiano, mas não é, pontos cardeais, ou você localiza em termos de alguma forma do plano cartesiano, terceiro quadrante, ou desde o eixo positivo, do eixo X, tá? Então, mas assim, repare que aqui a gente está fazendo vetor, estudo vetor, só que é física, né? Então, a distância percorrida aqui é a soma só dos módulos dos deslocamentos. Isso é a distância percorrida. Por isso que distância percorrida é escalar, porque é só um número, né? Agora, se eu quiser saber o deslocamento mesmo, eu tenho que fazer uma soma vetorial dos deslocamentos, que também são vetores, tá? Aí é mais fácil escrever eles em termos de x, y, ou z, se ele fosse tridimensional, do que ficar somando, porque somar vetor inclinado não é direto, não é possível. Você tem que decompor ele, tá? Bom, então é assim que a gente vai aplicar vetores. A gente vai pegar questões que têm algum sentido físico. Essa questão foi massa porque, por exemplo, eu nem tinha lembrado dessa discussão de espaço, de distância percorrida. Foi bom aí vocês terem me lembrado. A distância percorrida, você soma os módulos do deslocamento. Mas distância percorrida não necessariamente é o deslocamento. Né? Deslocamento é a distância em linha reta. Então, deslocamento é soma vetorial. Vocês podem reparar que nem sempre a nossa soma foi mais, né? Se a gente reparar, tem vários componentes aqui que nossa soma foi menos. Né? Aqui é uma soma, onde tem sinais de menos, porque indica oposição de vetor, de sentido de vetor. Tá? Alguma dúvida específica nessa questão? Eu estou muito atrasada, já são 9h20. Quarta-feira, sexta-feira, a gente continua fazendo exercício, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail também, sem problema. Eu vou liberar vocês agora, porque eu já estou muito atrasada. Vocês já deveriam estar na aula de geometria, tá bom? Um abraço, até sexta. Até mais, Tchau, professora. povo. Escreve de parar Tchau, tchau. esquece de parar de gravar, não. Estou parando agora.